tarde a todos. Professora Elane Fontinelli, mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os números racionais, tá bom? Representado pelo conjunto Q, tá bom? O que é que esse Q representa, gente? Esse Q na matemática, ele representa o conjunto dos números racionais, né? Então, o que é um número racional? Levando para as pessoas o que é um ser racional. Um ser racional é aquele ser que é capaz de pensar, é capaz de organizar o pensamento, né? Por isso que difere as pessoas dos animais são a capacidade de pensar, porque nós seres humanos somos racionais, ou seja, temos a capacidade de pensar, enquanto que os animais, os bichos, eles são seres irracionais, eles não têm a capacidade de pensar. Então, na matemática, o conceito assim mais simples e comum que eu posso dizer para vocês, quando é que um número pertence ao conjunto dos racionais? Quando aquele número, ele pode ser colocado na forma de fração. Tá certo? Se o número puder ser colocado na forma de fração, ele representa, logicamente, um número racional. Então, lógico que quem compõe a classe dos conjuntos, né, do conjunto dos números racionais? Os números naturais. Todo número natural, ele pode ser colocado na forma de fração. Os números inteiros, né? Temos as próprias frações, os números decimais finitos. Não é isso, gente? Temos as dízimas periódicas, tá certo? Então, temos aqui vários exemplos de números que compõem a classe do conjunto dos números racionais. Então, aqui hoje a gente vai rever números racionais, fração e divisão. Sempre que eu falar de fração e divisão, claro que eu tô falando de números racionais. Vamos rever conceito de frações equivalentes, números, né, na reta numérica, como representar esses números na reta numérica e expressões numéricas também. Conjuntos numéricos. Gente, em matemática, né, especificamente dentro do conteúdo de conjuntos numéricos, a gente vai fazer menção aqui a alguns conjuntos, né, o conjunto N, que foi o primeiro conjunto que nós estudamos, o conjunto N representa o conjunto dos números naturais. O conjunto Z representa o conjunto dos números inteiros, que vimos na aula passada, né? São os números inteiros positivos e negativos. O conjunto Q representa o conjunto dos números racionais, que é o que a gente vai estar adentrando agora. O conjunto I, o conjunto dos números irracionais. E o conjunto R, o conjunto dos números reais. Recapitulando, o conjunto N, gente, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele tem início, ele começa no 0, vai para o 1, para o 2, 3, 4 e segue até o infinito, né? Já o conjunto Z, ele é formado pelo 0, pelos números inteiros negativos, que são aqueles que estão acompanhados do sinal de menos, e pelos números inteiros positivos, que são aqueles que são acompanhados pelo sinal de mais. O conjunto Q, como vimos, que é o conjunto que pode, ou seja, que são números racionais, são números que podem ser colocados na forma de fração. Quem faz parte do conjunto dos números racionais? Os números naturais, eles também são racionais. Os números inteiros também são racionais. As dízimas periódicas, os números decimais finitos, tá bom? Já o conjunto I, gente, que é o conjunto dos números irracionais, quem é que faz parte dele? Gente, um número, ele é considerado irracional quando ele não pode ser colocado na forma de fração. Ou seja, quando após a vírgula, aquele número tem infinitas casas decimais e não periódicas. Ou seja, infinitas casas após a vírgula que não se repetem. Então, aquele número ali, ele é um número irracional. Então, ele não tem como ser colocado na forma de fração, tá? E temos o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. Que o conjunto dos números reais, ele abrange todos esses conjuntos, tá bom, gente? Vou voltar aqui para os números irracionais. O π, por exemplo, o π vale aproximadamente 3,14. Mas depois do 14 tem infinitas casas não periódicas. Então, o π é um exemplo de número irracional. A raiz quadrada de 2, por exemplo, a raiz quadrada de 2, se você pegar, clicar no 2 e apertar o símbolo raiz na calculadora, o que vai acontecer?
vai dar a gente um resultado com muitas casas, com infinitas casas decimais, né? Só que a calculadora só cabe um limite de casas, né? Mas se você fizesse numa calculadora científica que cabem ainda mais algarismos, você ia perceber que são infinitos números, né, após a vírgula e não tem fim. Então, ele é um número também irracional, tá? E todos os números naturais são reais, todos os números inteiros são reais, todos os números racionais são reais e todos os números irracionais também são reais. Ou seja, o conjunto dos números reais, ele engloba todos esses conjuntos, tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês outros exemplos de números racionais, né? O 3. O 3, a gente viu que 3 é um número natural, claro que é. Mas o 3 também é um número racional. Elane, o 3 pode ser colocado na forma de fração? Claro que pode. Por exemplo, 3 sobre 1, 6 sobre 2 vai dar 3, 9 sobre 3 vai dar 3, né, gente? O menos 15 é um número inteiro negativo, mas ele também é um número racional. Tem como colocar o menos 15 na forma de fração? Claro que tem. Menos 15 sobre 1 vai dar menos 15. Menos 30 sobre 2 vai dar menos 15. Menos 45 sobre 3 vai dar menos 15. O 0 é um número natural. O 0 é um número inteiro. E claro que o 0 também é um número racional. Se ele é um número natural, se ele é um número inteiro, ele também vai ser um número racional. Tem como colocar, Elane, o 0 na forma de fração? Claro que tem, né, gente? Por exemplo, se você pegar essa divisão, 0 sobre 1, 0 dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 0. Não é isso? 0 dividido por 10 vai dar 0. 0,2 é um número decimal, gente. E os números decimais, claro que eles pertencem aos números racionais, né? Elane, tem como colocar 0,2 na forma de fração? Claro que tem. É só esquecer do zero e da vírgula, ficou quanto? 2. Após a vírgula, quantas casas? 1. Então, ficou 2 sobre 10. 1,25, que também é um número decimal finito. Tem como colocar na forma de fração? Claro que tem. Vai ser o quê, gente? Vai ser 125 sobre 100, não é isso? Esquece da vírgula, ficou 125. Quantas casas decimais temos? 2. Então, 125 sobre 100. E 0,0444, que é uma dízima periódica, também pode ser sim colocado na forma de fração. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de números racionais. Tá bom, minha gente? Então, números racionais. O que são números racionais? Eu respondi lá na introdução da nossa aula. São números que podem ser colocados na forma de fração. Então, aqui, ó, fração e divisão são a mesma coisa. Então, se eu tenho 3 sobre 4, que é a fração, é a mesma coisa que ter 3 dividido por 4. Que vai dar 0,75. Então, 3 sobre 4 dá 0,75 e 3 dividido por 4 dá 0,75. Então, fração e divisão são a mesma coisa, tá, gente? Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Gente, frações equivalentes são frações que têm o mesmo resultado. Por exemplo, 1 sobre 2. Se eu tomar o numerador 1 e dividir pelo denominador 2, vai dar quanto? 0,5. Se eu tomar o 3 e dividir pelo 6, vai dar 0,5. Se eu tomar o 4 e dividir pelo 8, também vai dar 0,5. Então, você percebe que essas frações que estão passando na sua telinha, elas são frações que aparentam, né, ter números diferentes, os numeradores são diferentes, os denominadores também, mas que, porém, quando você divide os resultados, eles dão o mesmo valor. Então, esse exemplo aí é um exemplo de frações equivalentes. E detalhe, se você simplificar o 3 e o 6 por 3, também vai dar 1 sobre 2. Se você simplificar o 4 e o 8 por 4, também vai dar 1 sobre 2. Mas se não quiser simplificar, apenas dividir diretamente, você vai perceber que vai dar o mesmo valor. Então, aí você tem um exemplo de fração equivalentes, tá bom? São frações que têm os mesmos resultados. Reta numérica. Números decimais na reta numérica. Dados os números decimais 3 sobre 6, 1 sobre 4, 5 sobre 2 e
menos 1 sobre 5, a gente vai precisar localizar esses números, tá, gente, na reta numérica. Vejamos como proceder. Gente, eu trouxe aqui para vocês as frações, tá bom? 3/6, 1/4, 5/2 e menos 1/5, tá? Não vamos esquecer que 3/6 representa 3 sobre 6, tá bom? Então, gente, 3/6 corresponde à fração 3 sobre 6, tá? Quando você vê essa forma assim, é a mesma forma fracionária que essa. Essa é a formazinha, digamos, tradicional, e essa é uma forma simplificada que a gente usa para representar a fração, tá? 1/4 é 1/4, tá, gente? É 1 sobre 4. 5/2 também é 5 sobre 2. E menos 1/5 é menos 1 sobre 5. Aqui, a representação tradicional das nossas frações. Primeiro, antes de representar na reta numérica, a gente precisa conhecer o valor, tá bom? Então, aqui você vai pegar o 3 e vai dividir pelo 6. Você pode fazer isso. Você pode dividir o 3 pelo 6, né, aí na folha de papel ou na calculadora. 3 dividido por 6, gente, vai dar 0,5, tá? 1 dividido por 4 vai dar 0,25, tá bom? Já tô fazendo direto pra gente ganhar tempo. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E menos 1 dividido por 5, gente, nada mais do que vai ser menos, né, tá negativo, ó, menos 0,2. Achei o resultado dos meus números decimais, agora é só colocá-los na reta numérica. Então, revisando a famosa reta numérica, né, gente? Conteúdo este que eu acho super fácil, mas que ainda tenho muitos alunos com dificuldade. Então, vejamos aqui a reta numérica. O 0 é a origem, tá? Do 0 para a direita, vai ficar localizado os números inteiros positivos. Do 0 para a esquerda, vai ficar localizado os números inteiros negativos, tá? Então, vamos só aqui compreender mais um pouco sobre a reta numérica. Esses numerozinhos maiores aqui, gente, eles são os centímetros, tá bom? E esses numerozinhos menores que está entre esses maiores, eles são os milímetros. Então, aqui no caso, eu tenho 1 centímetro. E esses numerozinhos aqui que ficam entre o 1 e o 2, eles são os milímetros, tá bom? Só que eles estão aqui um pouquinho não muito bem organizados, mas eles são separados em um mesmo intervalo, tá? Você tem o mesmo espaço, são todos do mesmo tamanho. Então, conhecendo agora os valores de cada fração, a gente vai localizar esses números na reta numérica, tá bom? Então, vamos começar aqui com 3/6. 3/6 que vai dar 0,5. 0,5 é um valor positivo, então vai ficar para direita. 0,5 fica entre o 0 e o 1. Então, vamos contar aqui os milímetros, né? É bem no meio, né, gente? Bem no meio. Aqui, gente, eu vou colocar o 3 sobre o 6, tá? Ah, Elane, então eu vou colocar 0,5? Não, você vai colocar a fração que deu origem ao 0,5, que no caso é o 3 sobre 6. Agora, a gente vai representar o 1 sobre 4, que é 1/4, que dá 0,25 na reta numérica. Então, 0,25, gente, se 3 sobre 6 é 0,5, a gente vai colocar ele bem no meio, né, entre o 0 e o 0,5. Então, aqui eu tenho, ó, 0,1, 0,2, tá? 0,1, gente, desculpa, tá? É as motos passando e eu precisei pausar. Então, aqui bem no meio, você vai marcar o 1 sobre 4. Que equivale a 0,5, tá? Acho que tá dando pra vocês verem, né? E 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Então, o 2,5 vai ficar entre o 2 e o 3, bem no meio. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Ou seja, vou estar marcando aqui o 5 sobre 2. E no final, nós temos menos 1 sobre 5, que dá menos 0,2. Negativo. Tudo que for negativo vai ficar para o lado esquerdo da minha reta numérica. Então, aqui eu tenho menos
0,1 e menos 0,2. E menos 0,2 vem da fração menos 1/5. Então, aqui, gente, eu vou marcar o menos 1/5, tá certo? No sentido negativo. Expressões numéricas. Gente, eu trago aqui regras das expressões numéricas. Uma expressão numérica, ela é muito complexa, porque assim, depende da forma como ela está organizada, tá? Então, por exemplo, se ela vier primeiro uma soma, uma subtração e uma multiplicação, primeiro você vai resolver a multiplicação, segundo você faz a soma, terceiro você faz a subtração, tá? Agora, por exemplo, se ela vier uma potência, uma raiz e uma soma, aí você vai primeiro resolver a potência, segundo a raiz, por fim a soma. Então, é tudo muito relevante, porque vai depender do formato como as expressões aparecem. Mas primeiro, se você tiver uma expressão numérica, primeiro você resolve a potência, segundo a raiz, terceira a multiplicação, quarta a divisão, quinto a soma e por último a subtração. Mas claro, isso depende muito da ordem que a sua expressão vai ser montada, tá bom? Então, vamos aqui resolver algumas expressões numéricas. Bom, gente, como falei para vocês, né, essa questão aqui de expressão numérica, ela é muito relevante, depende de como a expressão vai estar montada. Trago aqui esse primeiro exemplo, 5 mais 3 menos 8 vezes 2. Então, aqui a gente tem que repetir, né, a soma e a subtração e primeiro fazer a multiplicação, tá? Nesse caso aqui, que eu só tenho uma soma, uma subtração e uma multiplicação, a prioridade é a multiplicação, tá? Então, eu vou repetir o 5 mais 3 menos e vou estar multiplicando. 8 vezes 2, 16, tá, gente? Agora, você pode somar e depois... Então, gente, agora você pode somar, né? 5 mais 3, 8. 8 menos 16, o resultado vai dar quanto? Vai dar menos 8, final da minha expressão, tá? Já nesse exemplo aqui que eu tenho 5 dividido por 5 vezes 2 mais 3... Gente, a minha expressão começa com uma divisão, depois vai para uma multiplicação e, por fim, uma soma. Nesse caso aqui, você vai resolver na ordem em que os termos aparecem, tá bom? Como assim, Elane? Primeiro, claro, você vai fazer a divisão, segundo a multiplicação, terceira a soma. Então, 5, primeiro eu vou fazer 5 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. Aí, repete, vezes 2 mais 3, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o próximo passo. Qual é o próximo passo? É a multiplicação. 1 vezes 2, 2. Aí, repete, mais 3. Agora, por fim, é só dar o resultado final. 2 mais 3, 5, tá bom? E temos aqui esse último exemplo. Menos 10, 3 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 81. Nesse caso aqui, primeiro eu vou resolver a potência, segundo a raiz e, por fim, a soma e subtração. Então, eu vou estar repetindo o menos 10 mais, tá bom? 3 ao quadrado, gente, é 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu até poderia colocar logo 9, né? Aí, menos, vou extrair raiz quadrada de 81, 9, tá bom? Então, vou estar repetindo aqui o menos 10, mais, e vou multiplicar. 3 vezes 3, 9, menos 9, né? Que é a raiz quadrada de 81. Aqui, gente, você pode fazer, né, direto, menos 10 mais 9, vai dar menos 1. Não é isso, gente? E menos 1 com menos 9 vai dar menos 10. Ou você pode cancelar mais 9 com menos 9. Números iguais com sinais opostos, cancela. Sobrou quanto? Sobrou o menos 10, né? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Muito obrigada pela participação. E tenham todos um bom dia, uma boa semana. E que vocês possam compreender a atividade de forma clara e concisa. Obrigada a todos.